Bom, já que a gente está falando dos Estados Unidos, mas agora um problema mais interno de lá, inclusive muito polêmico. A gente está aí prestes às eleições de meio de mandato e tem a questão da migração. Eu acabo de receber uma notícia de que o prefeito de Nova York declarou estado de emergência por influxo de imigrantes em busca de asilo. A gente viu toda aquela questão, aquela polêmica do governador da Flórida mandando um avião fretado de imigrantes ali para reduto de milionários, né, em Martha Vineyards ali. Inclusive, Obama tem uma mansão lá, justamente para lá que ele mandou esses imigrantes. Teve até uma entrevista que ficou bem famosa de um venezuelano dizendo que as fronteiras do México estão totalmente abertas para quem quiser passar. Então, está acontecendo uma crise migratória e agora o prefeito de Nova York declara estado de emergência, até por conta desses imigrantes que não param de chegar nessas cidades que aceitam esse tipo de pauta, né? Inclusive é uma pauta muito importante ali, né, dos democratas. A maior parte dos latinos votam nos democratas e isso está se tornando um problema para os Estados Unidos. Eu queria entender, na sua visão, primeiro, era algo para Kamala Harris cuidar, né? Parece que ela está sendo até criticada pelo próprio partido de não estar tomando as rédeas em relação a esse assunto da imigração, que está bem polêmico por lá. Isso pode afetar as eleições de meio de mandato de Joe Biden? Isa, o cenário não é bom, né? E eles estão sentindo na pele aquilo que os europeus já sentem há muito tempo, né? Isso que o DeSantis está fazendo me lembra muito do que o Berlusconi fez. O Berlusconi uma vez pegou um trem, encheu de africanos e os encaminhou para Paris e deixou todo mundo lá em Paris dizendo: olha, vocês são tão a favor de direitos humanos, por favor, resolvam esse problema aqui. Então, o fluxo e o problema migratório é normal que aconteceria, porque houve ali, no caso do presidente Biden, uma flexibilização naquela história toda do muro, né? O muro que o Trump falava tanto foi um impeditivo pela retórica também, não é? Então, muita gente não queria entrar nos Estados Unidos porque tinha medo justamente daquilo que estava acontecendo com o presidente Trump. E o fato Trump ter ali aquele discurso todo contrário à migração. Mas o fato é de que o momento global também era diferente. Hoje em dia a América Latina ressente aí os problemas da Covid-19, da pandemia, a economia enfraquecida e também ressente os efeitos da guerra na Ucrânia. Então isso tudo faz com que esta parte do México até a Patagônia tenha empobrecido e é normal aí que estes países que têm um histórico de mandar migrantes para os Estados Unidos continuem fazendo e, obviamente, que com a situação pior, esses números aumentam. Só que aí você tem justamente a ditadura do politicamente correto, não é? Em que os democratas precisam dar uma resposta, mas estão aí perdidos na questão da resposta justamente porque a ação seria inconsistente e incoerente com a política que eles apregoam e que foram extremamente incisivos com relação ao presidente Trump na condenação àquilo que ele fazia. Então, quando você olha para isso tudo, você vê que a questão migratória vem aumentando nos Estados Unidos, ela cresce também porque uma parte da população, e aqui é verdade, não podemos querer tapar o sol com a peneira, a gente sabe que esses migrantes também têm uma função importante dentro da sociedade americana, porque eles fazem justamente os trabalhos que o americano ou aquele que está mais tempo nos Estados Unidos não quer fazer. Menos qualificados, mais baratos de mão de obra, e inclusive existe uma exploração desta mão de obra ilegal dentro da economia norte-americana. Eu não sei qual é a porcentagem disso no PIB, mas existe porque é necessário que essas pessoas continuem entrando justamente para abastecer este mercado mais baixo, né, esse estamento social mais baixo dos Estados Unidos. Então, a questão migratória é um problema e você enfrenta o presidente Biden, que tem uma situação elevada de inflação, uma guerra na Ucrânia que ele não está saindo vencedor tanto quanto gostaria de sair no presente momento, e o fato aí de que a ditadura do politicamente correto também se impõe dentro do próprio discurso democrata que ressente justamente isso. Assim como a Alemanha sente o erro
do politicamente correto na questão de energia verde e não ter buscado ali manter outras soluções alternativas, você vê que isso tudo vai permeando e vai tendo um custo enorme para os países. Agora, eu só queria fazer um comentário aqui que eu esqueci de mencionar, que a Paula falou antes. Uma das coisas importantes também, Paula, para a gente lembrar, é que o custo de energia russa era mais barato do que as alternativas, porque as alternativas no fornecimento de gás e petróleo, a alternativa sempre é o Oriente Médio, e a instabilidade do Oriente Médio é uma coisa que preocupa ainda mais os europeus, e os russos vêm desde a Segunda Guerra fornecendo esse gás, esse petróleo. O problema foi agora justamente do equívoco aí, no meu ponto de vista, de a OTAN querer expandir em área que era de influência soviética. Então, esse é o problema todo que a gente nota nessa situação.